Você já acordou no meio da madrugada com aquela sensação estranha de que sua vida deveria ser outra coisa? Que existe algo maior esperando por você, mas ninguém ao seu redor consegue enxergar? Que cada vez que você tenta dar um passo à frente, uma força invisível parece te puxar de volta? Isso não é fraqueza sua, não é falta de fé, não é má sorte. É o sinal mais claro de que você foi escolhido por Deus para algo que vai muito além do que você consegue ver agora. Neste momento, eu vou te mostrar os 7 sinais inconfundíveis de que você é um dos escolhidos mais favorecidos, especialmente nos dias 26 e 27 de março, uma janela espiritual que poucas pessoas reconhecem. Fica comigo até o final, porque o 7º sinal é o mais poderoso e o menos comentado em qualquer lugar. Se em algum instante você se reconhecer nessas descrições, deixa um comentário com a palavra escolhido. Quero saber quantas pessoas estão passando por essa mesma jornada. Antes de entrar nos sinais, preciso te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes na sua vida você se sentiu deslocado? Em um almoço de família, no trabalho, no grupo de amigos, uma sensação silenciosa, mas persistente, de que você não pertencia totalmente àquele ambiente. Como se estivesse observando tudo de fora, enxergando o que os outros não conseguiam ver? Se isso te descreveu, presta atenção. Porque esse sentimento não é um problema psicológico. Não é complexo de superioridade, nem timidez mal resolvida. É o primeiro indicativo de que você carrega uma marca espiritual que pouquíssimas pessoas possuem. Os escolhidos de Deus raramente se encaixam. E existe uma razão profunda para isso. Quando Deus separa alguém para um propósito maior, ele inicia um processo de diferenciação. É como um violão que está sendo afinado enquanto todos os outros ainda estão guardados. O processo de afinação não é confortável. Ele cria tensão, pressão, um isolamento temporário. Mas é absolutamente necessário para que o instrumento... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Produza a nota certa na hora certa. Você pode estar exatamente nesse processo agora. E os dias 26 e 27 de março representam uma janela de aceleração desse processo. Em diversas tradições espirituais e em estudos da numerologia sagrada, datas específicas do ano funcionam como portais de confirmação. Momentos em que o véu entre o plano espiritual e o material fica mais fino, onde as confirmações chegam com mais clareza e as decisões tomadas têm um peso diferente. Não é mágica, é alinhamento. É o tipo de consciência que os escolhidos desenvolvem naturalmente ao longo da caminhada. Agora, vamos aos sinais. Sinal 1. Sua vida oscila entre luz intensa e sombras profundas. Você já percebeu que a sua vida não tem meio termo? Ou as coisas estão indo muito bem, cheias de graça, de coincidências positivas, de portas se abrindo, de paz interior, ou estão em um ciclo de pressão intensa, de tudo desmoronando ao mesmo tempo, de crises que chegam em série? Essa oscilação não é aleatória.
Existe uma lei espiritual da qual poucos falam com clareza. Quanto maior o nível de propósito que você carrega, maior a amplitude das oscilações que você vai experimentar na vida. Isso porque cada novo nível de chamado requer uma capacidade maior de sustentação emocional, espiritual e psicológica. Pensa comigo. Uma pessoa que foi chamada para impactar dezenas de pessoas precisa de um certo nível de maturidade. Mas uma pessoa chamada para impactar milhares precisa de uma fundação completamente diferente. E fundações não se constroem em dias ensolarados. Elas se constroem nas tempestades. Cada período de sombra na sua vida foi uma fase de construção estrutural. Cada crise que você sobreviveu instalou em você uma camada de resiliência que nenhum livro de autoajuda consegue te dar. Você aprendeu coisas sobre Deus, sobre si mesmo e sobre a natureza humana que só se aprende na dor. No Brasil, uma pesquisa conduzida em 2023 pelo Instituto Data Senado mostrou que mais de 67% dos brasileiros com mais de 35 anos relatam ter passado por pelo menos um período de crise existencial profunda nos últimos 5 anos. Mas o que diferencia quem emerge dessas crises transformado de quem simplesmente sobrevive a elas? Exatamente isso. O reconhecimento de que a crise tem um propósito. Os escolhidos não saem das crises iguais. Eles saem diferentes, mais profundos, mais sólidos, mais claros sobre quem são e para onde vão. Mas tem algo que raramente é dito sobre essa oscilação. Ela é um teste de identidade. Quando a fase de luz chega, o teste é não se apegar a ela como se fosse permanente. E quando a fase de sombra chega, o teste é não acreditar que ela define quem você é. Os escolhidos que aprendem a atravessar os dois extremos sem perder o fio de quem são, esses são os que chegam ao outro lado com uma maturidade espiritual que transforma tudo ao redor. Existe uma história que acontece muito aqui no Brasil que ilustra isso perfeitamente. Pensa naquele empreendedor que construiu um negócio do zero, perdeu tudo na crise, voltou a morar de aluguel, carregou o peso da família nas costas e alguns anos depois reconstruiu tudo em um nível incomparavelmente maior. Quando você conversa com essas pessoas, elas te dizem a mesma coisa. A queda foi o melhor que me aconteceu. Eu precisava perder aquilo para entender o que realmente importava. Isso não é filosofia barata. É sabedoria espiritual confirmada pela experiência real de vida. Se você está em uma fase de sombra agora, escuta com atenção. Isso não é punição, é preparação. E a luz que vem depois de uma sombra assim não é uma lanterna, é um holofote. Sinal 2. Pessoas e situações saem da sua vida sem explicação clara. Esse é um dos sinais que mais machuca e também um dos mais mal compreendidos. Você já viveu aquela situação em que uma amizade de anos simplesmente esfriou? Sem briga, sem discussão, sem um motivo concreto que justificasse. As mensagens foram ficando mais espaçadas, os encontros foram sumindo. E um dia, você percebeu que aquela pessoa simplesmente não fazia mais parte da sua vida? Ou então, aquela oportunidade de emprego, aquele relacionamento, aquela situação que parecia perfeita no papel e simplesmente não deu certo, como se uma força invisível tivesse bloqueado o caminho. A reação natural é questionar: o que eu fiz de errado? O que há de errado comigo? Mas e se eu te dissesse que a pergunta certa não é o que você fez de errado, mas para onde Deus está te direcionando? Existe uma diferença fundamental entre abandono e filtro divino. O abandono é uma perda sem propósito. O filtro divino é uma remoção cirúrgica. É Deus, com a precisão de um cirurgião, removendo o que ocupava espaço no seu caminho, mas não contribuía para o seu destino. Pensa nas pessoas que saíram da sua vida nos últimos 2, 3 anos. Agora responde honestamente. Alguma delas, se ainda estivesse presente, te impediria de crescer onde você cresceu?
Alguma delas te puxaria de volta para uma versão menor de você mesmo? Quase sempre a resposta é sim. Os escolhidos passam por rodadas de filtro divino com uma frequência maior do que as pessoas comuns, porque a missão que eles carregam exige um entorno específico. Não qualquer pessoa pode caminhar ao lado de quem foi chamado para alterar realidades. É necessário um nível de maturidade espiritual, de comprometimento com a verdade e de capacidade de sustentar pressão que nem todos possuem. E aqui está o detalhe que poucos falam. Às vezes, o filtro divino remove pessoas que você ama profundamente. Pessoas que não são ruins. Pessoas que têm qualidades genuínas, mas que simplesmente não fazem parte do próximo capítulo da sua história. E essa é a parte mais dolorosa, porque não existe vilão para responsabilizar. Existe apenas a realidade de que nem todo mundo que foi importante em um capítulo da sua vida foi escrito para o próximo. Isso não diminui o valor do que foi vivido. Significa apenas que o propósito daquela relação se cumpriu. E agora o espaço está sendo aberto para o que vem a seguir. Então, quando alguém sai da sua vida sem explicação aparente, ao invés de se perguntar o que você fez de errado, tente perguntar o que está sendo preparado para entrar no lugar. Porque o vazio que a saída de alguém cria não é permanente, é espaço sendo aberto. Sinal 3. Você possui uma inquietação espiritual que nunca se cala. Você não consegue se contentar com respostas superficiais. Quando alguém te diz é assim mesmo ou não precisa pensar tanto nisso, algo dentro de você se recusa a aceitar. Você é atraído por profundidade, por significado, por verdades que vão além do óbvio. Enquanto a maioria das pessoas que você conhece busca entretenimento, conforto e rotina, você é consumido por perguntas que não te deixam em paz. Por que estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? Existe algo além do que posso ver? Essa inquietação é frequentemente tratada como um problema. A família diz que você pensa demais. Os amigos dizem que você complica as coisas. O sistema te empurra para parar de questionar e simplesmente se encaixar. Mas essa inquietação não é um defeito de fábrica. É o GPS da sua alma. Quando um instrumento foi programado para encontrar um destino específico, ele não para de funcionar enquanto não chega lá. Ele continua recalculando, buscando, apontando direções. A inquietação que você sente é esse instrumento funcionando perfeitamente. Ela está te dizendo que você ainda não chegou onde foi chamado para chegar. A ciência chama isso de necessidade de cognição elevada, que é a tendência natural de algumas pessoas para buscar informações complexas e pensar profundamente sobre questões existenciais. Estudos da Universidade de Michigan mostram que indivíduos com alta necessidade de cognição têm maior propensão a experiências espirituais transformadoras e a encontrar propósito de vida em situações adversas. Em termos espirituais, isso é o que as Escrituras descrevem como sede da alma. Como o servo anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa sede não é fraqueza, é vocação. E tem mais um aspecto dessa inquietação que precisa ser dito. Ela não é apenas sobre espiritualidade abstrata. Ela se manifesta também como uma insatisfação com a injustiça, com a superficialidade, com o conformismo coletivo. O escolhido sente no corpo quando algo está errado no mundo ao redor, mesmo quando todos os outros parecem indiferentes. Essa sensibilidade moral é parte do chamado. Porque quem foi designado para impactar o mundo precisa ser incapaz de ignorar o que precisa ser transformado. Os escolhidos raramente se satisfazem com o nível onde estão. E isso não é arrogância. É o chamado puxando eles para cima, para frente, para mais profundidade. Se você se reconheceu nesse sinal, precisa entender. Sua inquietação é sagrada. Não tente silenciá-la. Aprenda a ouvi-la.
Você já teve aquela sensação de que algo estava fora do lugar, mesmo quando tudo parecia normal? Conheceu alguém com uma simpatia que encantava todos, mas seu coração sinalizou um alerta silencioso? Entrou num ambiente onde a conversa era animada, mas você captou uma energia pesada, uma tensão que ninguém comentava? Essa percepção não é paranoia ou simples ansiedade. É um radar espiritual cultivado em você por uma razão muito específica. Os escolhidos precisam navegar num mundo de aparências. A missão exige que vejam além da superfície, que identifiquem a verdade no meio do artificial, que percebam o que está escondido sob véus de ilusão. Se fossem facilmente enganados, o propósito seria comprometido. Por isso, Deus desenvolve nos escolhidos uma sensibilidade que transcende os 5 sentidos. Essa sensibilidade se manifesta de formas distintas. Alguns sentem no corpo uma contração ou um mal-estar quando algo não está certo. Outros recebem insights através de sonhos vívidos e repetitivos. Outros ainda desenvolvem uma capacidade quase intuitiva de ler pessoas e situações com uma precisão que confunde. No contexto brasileiro, isso tem raízes na nossa espiritualidade intuitiva e popular. O brasileiro tem uma relação muito direta com o sagrado. Pesquisas mostram que a maioria da nossa população crê em Deus e relata experiências espirituais significativas. O Brasil é um terreno fértil para esse despertar, porque nosso povo nunca perdeu totalmente o contato com a dimensão invisível da vida. Mas esse discernimento tem um custo. Quem vê o que outros não veem, muitas vezes caminha numa certa solitude. Quando você alerta sobre algo e as pessoas ignoram, quando você percebe uma intenção oculta e é chamado de desconfiado, quando você antevê um perigo que só se materializa depois, uma sensação de isolamento pode surgir. Essa solitude não é rejeição. É a marca de quem foi chamado para ser farol, não para repetir o que todos dizem. É crucial entender que esse radar precisa ser cultivado com responsabilidade. O escolhido que desenvolve essa sensibilidade, mas não desenvolve junto à humildade e o amor, pode se tornar crítico, julgador e distante. O discernimento dado por Deus não é para condenar, é para proteger, para guiar, para iluminar o caminho, tanto o seu quanto o de quem caminha com você. Preste muita atenção agora, porque esse próximo sinal é o que mais confunde os escolhidos e faz muitos abandonarem a jornada. Você já notou que sempre quando está prestes a dar um salto importante, um obstáculo parece surgir do nada? Que quando começa a se aproximar de um avanço real, de uma mudança de vida, de uma decisão que vai alterar tudo, é exatamente quando as maiores dificuldades aparecem? Não é coincidência. Existe uma lógica espiritual nessa dinâmica, profundamente bíblica e profundamente real. As maiores bênçãos atraem as maiores resistências. Quanto mais alto o chamado, mais intenso o teste. Pense em José, do livro do Gênesis. Chamado para salvar uma nação, ele primeiro foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, injustamente acusado e preso. Cada fase da resistência parecia ser o fim, mas cada fase era, na verdade, uma etapa de preparação para a grandeza que estava por vir. Os escolhidos hoje passam por versões contemporâneas dessa mesma jornada. As traições vêm de pessoas próximas. As acusações surgem sem fundamento. As crises se multiplicam exatamente quando você estava respirando mais tranquilo. E a tentação é interpretar tudo isso como sinal de que você errou o caminho, de que não foi chamado, de que está iludido. Mas a lógica espiritual diz o contrário. Você só é atacado quando representa uma ameaça real. Ninguém gastaria energia tentando derrubar algo que não tem valor. A intensidade da prova que você enfrenta é proporcional ao impacto que sua luz pode causar quando totalmente liberada.
A resistência sabe o que você ainda não sabe sobre si mesmo, e por isso trabalha para te manter pequeno, distraído, duvidando, cansado, porque um escolhido que descobre sua verdadeira identidade é praticamente impossível de parar. E aqui está uma estratégia que essa resistência usa com mais frequência: o cansaço da alma. Não o cansaço físico, mas aquela sensação profunda de que você já lutou demais, já tentou demais, já orou demais e que talvez não valha mais a pena continuar. Esse cansaço não chega quando você está distante do seu propósito. Ele chega exatamente quando você está mais próximo de uma ruptura importante. É o último esforço para fazer você parar antes da virada. Se você está sentindo esse cansaço agora, isso é um sinal de alerta e também de esperança. Alerta porque você precisa se proteger. Esperança porque significa que você está perto de algo que vale a pena defender. Então, quando a prova se intensificar, ao invés de perguntar por que isso está acontecendo comigo, tente perguntar: o que está tentando me impedir de chegar? A resposta vai lhe dizer muito sobre a grandeza que espera você do outro lado. Este sinal é o que mais assusta, porque ele não se parece com um presente. Ele se parece com uma crise. O despertar espiritual dos escolhidos quase nunca começa com leveza e paz. Ele começa com a sensação de que o chão está desaparecendo. Relacionamentos que pareciam sólidos começam a rachar. Crenças que você carregava desde a infância já não fazem sentido. A identidade que você construiu ao longo de anos, baseada no que sua família esperava, no que a sociedade definia como sucesso, no que você mesmo se convenceu de que era, começa a se dissolver. E isso é aterrorizante. No Brasil, temos uma expressão que captura bem isso: está saindo da casca. Mas quem já saiu de uma casca sabe que o processo não é bonito. É desconfortável, vulnerável, assustador. A lagarta não se transforma em borboleta num piquenique. Ela se dissolve completamente dentro do casulo, um processo de desintegração total antes da reconstrução. O despertar espiritual dos escolhidos funciona assim. Deus não reforma, Ele recria. Ele não remenda as camadas falsas da sua identidade. Ele as remove, uma por uma, às vezes dolorosamente, para revelar quem você realmente é por baixo de tudo que foi construído por medo, por expectativa dos outros, por feridas não curadas. Durante esse processo, um certo isolamento é quase inevitável, porque sua nova visão de mundo não é compartilhada pelas pessoas ao seu redor. Você começa a falar uma linguagem diferente, a enxergar uma realidade que eles ainda não veem. E isso cria uma distância que parece solidão, mas na verdade é diferenciação. Os psicólogos chamam de dissonância cognitiva o desconforto de sustentar duas realidades contraditórias ao mesmo tempo: a realidade do que você era e a realidade do que você está se tornando. Os escolhidos vivem nessa dissonância durante o despertar, e o desconforto é exatamente o que garante que a transformação seja real e não superficial. Existe também um aspecto desse despertar que pouquíssimas pessoas falam: a renegociação com Deus. Durante o processo de dissolução da identidade antiga, muitos escolhidos passam por uma fase de questionamento profundo, de sentir raiva, de "por que você está fazendo isso comigo?", de sentir que Deus está distante justamente quando a necessidade é maior. Este momento não é falta de fé. É fé em nível profundo demais para comportar respostas simples. É o tipo de conversa que só acontece entre quem tem uma relação real, não performática, com o divino. Não tenha medo de levar sua raiva, sua confusão e suas perguntas para Deus. Ele não é frágil, Ele aguenta. E muitas vezes é exatamente nessa conversa honesta e crua que a maior clareza do chamado se revela. Se você está nesse processo agora, eu preciso lhe dizer algo importante.
O que está desmoronando não é a sua vida. É a versão de você que era pequena demais para o chamado que você carrega. Permita que desmorone. O que Deus está construindo no lugar é incomparavelmente maior. Guarde esse último sinal com cuidado, porque ele é o mais silencioso e o mais poderoso de todos. No meio de toda a confusão, da oscilação entre luz e sombra, das perdas, das crises, da resistência intensa, do despertar doloroso, existe uma voz dentro de você que não se cala. Uma certeza que não tem explicação racional. Uma convicção profunda, quase incômoda, de que sua vida significa algo além do óbvio. Você não consegue provar. Não tem um certificado que confirme. Não tem ninguém lhe dizendo. Mas você sabe. Você simplesmente sabe que está aqui para algo maior. Essa certeza é chamada de chamado interno nas tradições espirituais mais profundas. É a voz de Deus plantada no núcleo da sua identidade antes mesmo de você nascer. É o que o profeta Jeremias descreveu. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.